Olá a todos, a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Meu amado, hoje eu quero falar um pouquinho da palavra de Deus, mas quero falar sobre o que nós estamos vivendo. Olha, eu acredito que nós não estamos vivendo um tempo normal. Eu não acredito, meu amado, que essa doença é, um, é algo normal. Eu não acredito que isso é algo do acaso. Eu não acredito que nenhuma pessoa no mundo esperava que algo acontecesse nessa proporção, nesse tomasse esse volume que tomou. Nem aquelas pessoas mais pessimistas, aquelas pessoas que tudo vê um problema. Eu não acredito que nenhuma pessoa desse tipo acreditaria que uma doença tomaria uma proporção como tomou essa doença. Então, realmente, nós vivemos um tempo anormal, um tempo realmente que é inesperado. Várias pessoas aí perderam suas vidas. Famílias perderam mais de um membro da família. E eu já deixo meus sentimentos a essas famílias, a essas pessoas que estão aí sentindo a perda do seu familiar. Mas realmente, meu amado, nós vivemos um tempo que não é normal. Não podemos dizer que é normal. E a Bíblia nos fala em Mateus 24 sobre pandemias, sobre doenças que iam surgir. Realmente é o que nós estamos presenciando. Um tempo de uma doença que está tirando vida de muitas pessoas. Mas, graças a Deus, nós conseguimos aí vacinas e o povo tem tomado as vacinas e tem trazido resultado. Países aí que já vacinaram mais de 50% da sua população começa a retomar as suas atividades. Então, estamos caminhando. Mas começamos também a presenciar outros fatos acontecendo. Começamos a presenciar pais que são capazes de pegar seus filhos e tirar a vida do filho. Um filho que é uma criança inocente, uma criança que não tem condição de se defender. Os pais são capazes de tirar a vida dessa criança. Isso é normal? Isso não é normal. Ou uma pessoa que é capaz de entrar numa escola e tirar a vida de crianças, tirar a vida de professor. Isso é normal? Isso não é normal. Então nós estamos vivendo um tempo diferente. A realidade é essa. É um tempo diferente, um tempo... E a Bíblia, também lá no texto de Mateus 24, fala sobre essa situação. A Bíblia fala que o amor de muitos se esfriaria. Pai contra filho, filho contra pai. Exatamente o que nós presenciamos. Pais que são capazes de tirar a vida de um filho que eu estou dizendo, uma criança. Não é um adulto, não. Não é um filho que vem... o pai ali tirou a vida daquele filho numa situação que eles estavam brigando e, não sei, aconteceu. Não estou falando uma situação como essa. Eu estou falando uma situação, meu amado, que é uma criança. Uma criança que não faz mal para ninguém. A Bíblia fala que das crianças é o reino de Deus. A Bíblia fala que se a gente queremos estar no reino de Deus, que a gente devemos ser como uma criança, coração puro. E um pai, uma mãe, capaz de tirar a vida de uma criança. Isso é normal? Isso não é normal. Isso é anormal. Isso é anormal. E uma pessoa capaz de entrar numa escola e tirar a vida de crianças, isso é normal? Isso não é normal. Tirar a vida de um professor que está ali para cuidar, isso não é normal. Infelizmente, meu amado, nós vivemos um tempo que não está normal. Não podemos dizer que isso está normal. Amém? E nós vemos também
que já não é de hoje que tais coisas têm acontecido. Não é de hoje que tudo isso vem acontecendo, acontecendo. Então nós vivemos um tempo que não está normal, meu amado. E a Bíblia já fala sobre esse tempo, como eu falei, o texto de Mateus 24 vai falar, Apocalipse, há passagens no livro de Apocalipse que fala sobre essa situação também. Temos também Lucas, capítulo 21, falando sobre essa situação também. Então, há mais de um versículo, há mais de um texto que fala sobre essa situação. Uma outra situação que nós presenciamos também é sobre guerras que está acontecendo. E hoje está acontecendo uma guerra no Oriente Médio, ali entre Israel e Palestina. Propriamente um grupo chamado Grupo Hamas, que esse grupo, eles têm ali a frase, o Hamas é um grupo de libertação da Palestina, mas na verdade é um grupo terrorista. E esse grupo, não sabemos como, de que forma chegaram a armamentos realmente de uma tecnologia avançada, chegou na mão do Hamas. E com esse armamento que chegou na mão deles, eles têm usado para atacar Israel. Ali a gente já fazendo uma pergunta, como esses armamentos chegou ali? Quem abasteceu o grupo Hamas na região da Palestina com essas armas de destruição, armas que têm uma certa tecnologia, uma certa precisão? Eles estão conseguindo lançar mísseis que estão tendo alcance em maior distância, mísseis que conseguem furar os bloqueios de defesa de Israel. E aí Israel toma uma posição de atacar essas regiões na Palestina, aonde estão infiltradas as inteligências do Hamas. Então, meu amado, é uma guerra que começa a tomar uma proporção muito maior. Amém? Mas, algumas vezes as pessoas nos perguntam, falam, mas por que, Davi? Por que essas guerras acontecem? Novamente eu digo, o texto de Mateus 24, o texto de Lucas 21, nos fala sobre essas guerras acontecendo. Que nos finais do tempo haveria guerra, rumores de guerra. Exatamente o que nós presenciamos. Amém? Então, realmente, nós vivemos um tempo diferente, um tempo realmente que é para chamar a atenção. Amém? Mas, meu amado, a Bíblia nos traz essa direção e algumas pessoas nos falam por que essa região vive tantos conflitos como esse. Bom, eu quero deixar aqui duas direções. Uma direção é que a região é uma região que não reconhece Jesus Cristo como sendo o Messias. Há grupo de pessoas, há grupos ali dentro que creem em Jesus Cristo como Messias, mas na sua maioria não acredita. A religião muçulmana não acredita em Jesus Cristo. A religião judaica ortodoxa não acredita em Jesus Cristo. E essas duas religiões naquele local são a maioria. Fora daquela região do Oriente Médio, há também uma descrença muito grande na palavra de Deus. Há aí muitas pessoas que hoje são ateus, né? Nós já temos aí, podemos dizer, quase 50% da população mundial, de uma certa forma, não acredita mais em Deus. Aí a consequência de uma pandemia como essa. Ah, mas é Deus que manda a pandemia? Não, meu amado. Isso acontece por quê? Porque quando a gente nos afastamos de Deus, nós nos afastamos da fonte da vida. Deus é a vida. Jesus é a vida. Então, quando há o afastamento da fonte da vida, o que aproxima de nós? A morte. Por isso, nós presenciamos a pandemia, por isso nós presenciamos o amor de muitos se esfriando, por isso nós presenciamos as guerras acontecendo. Amém?
Então, aqui nós já temos uma resposta. Por que vivemos essas situações? Uma outra situação também que podemos presenciar é que a Bíblia fala que por não aceitarem Jesus Cristo, eles esperam uma outra pessoa. Infelizmente, meu amado, na última Páscoa que nós tivemos, houve um grupo ali em Israel que homenageou um homem. Um pequeno grupo ali em Israel homenageou um homem, como sendo esse homem o possível Messias, o possível pessoa enviada de Deus, sendo que nós temos a direção e sabemos que esse homem já veio, esse homem se chama Jesus Cristo, ele morreu em uma cruz para salvar nossas vidas. Derramou um sangue puro, um sangue sem pecado, uma pessoa que realmente cumpriu as sagradas escrituras para que nós possamos ser salvos. Mas na última Páscoa, o que eles fizeram? Eles homenagearam um homem, como sendo esse homem o Messias. Após essa homenagem, nós vemos que se iniciou uma guerra no Oriente Médio. Olha aí, quando nós damos um passo para trás, um passo que nós vamos na direção contrária à palavra de Deus, nós nos afastamos da fonte da vida e nós trazemos o quê? A morte. Então eles deram um passo para trás. Eles homenagearam um homem comum como sendo esse homem o possível Messias. E na sequência disso, iniciou-se uma guerra na região. Mas eu quero dizer para vocês que há um texto na Bíblia que está em Daniel, capítulo 9, no versículo 26, que fala que esse versículo nos fala que o Messias viria, no caso Jesus Cristo, ele seria cortado, ele seria morto, e um outro virá ali e destruiria a cidade santa, a cidade de Jerusalém, destruiria o santuário, o templo, né, aonde foi construído pelo rei Salomão para adoração a Deus. Então, destruiria a cidade e destruiria o lugar santo. Também isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Então, realmente aconteceu que eles cortaram, mataram Jesus Cristo. Mas graças a Deus, Jesus Cristo ressuscitou no terceiro dia. E que a cidade de Jerusalém seria destruída também, isso se cumpriu no ano 70 depois de Cristo. E que o lugar santo, o templo, onde era o local para a adoração a Deus, foi destruído. Sim, isso também se cumpriu. E o versículo continua e nos diz o seguinte: isso está determinado, guerras e assolações até o fim. Até o fim. Aí, meu amado, nós vemos o porquê o Oriente Médio vive em guerra. Aí a gente vemos que está determinado guerras e assolações naquela região até o fim. Até o fim está determinado. Está determinado guerras. Por isso nós vemos guerra na Síria, na Turquia, no Irã, no Iraque, em Israel, na Palestina, a região toda ali, sempre em guerra, sempre conflito. Por quê? O ungido foi cortado ali. Não aceitaram Jesus Cristo como sendo ele o Messias, o enviado de Deus. E a região, então, vive um conflito. E doenças e enfermidades têm atingido o mundo inteiro, guerras têm atingido o mundo inteiro. Por quê? Porque realmente há um afastamento da população de Deus. Quando nós nos afastamos de Deus, quando nós deixamos de acreditar em Deus, quando nós vemos aí crescer a descrença na palavra de Deus, há um afastamento. E quando nós nos afastamos de Deus, nos afastamos de Jesus Cristo, nós nos afastamos da fonte da vida. Jesus é a fonte da vida. Amém? Não se afaste da fonte da vida. Não se afaste. Amém? Deus abençoe a todos.
Se nós estivermos na fonte da vida, nós vamos vencer essa situação. Amém? A palavra de Deus está se cumprindo. Esteja ligado à fonte que se chama Jesus Cristo. Há uma saída para tudo isso. Essa saída se chama Jesus Cristo. E ela não está na horizontal, ela está na vertical. Jesus ressuscitou dentre os mortos e ele subiu ao céu. Amém? Olhe bem, a nossa solução não está na horizontal. O que é a horizontal? O que se encontra na horizontal? Os homens. Não coloca a tua esperança nos homens. Coloca a tua esperança em Deus. A tua salvação está na vertical. Vem de cima. Amém? Deus abençoe a todos. A paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo.